Pois bem, pessoal, nós fomos chamados para falar com vocês a respeito do tema da Congergues, que é Conectados com Jesus. Para que nós possamos dar início ao nosso trabalho, nós vamos falar um pouquinho a respeito do que seja conexão. Conexão é um termo que faz parte, de uma forma muito próxima, do universo de vocês que fazem parte dessa geração que não é a minha. E conexão, na verdade, ela se refere a uma coisa que liga a outra. E, do ponto de vista da nossa vida material, nós podemos pensar sempre em conexão com o uso de conectores. Ou seja, são cabos, são fios, são tubos, são canos, que permitem que exatamente uma coisa se conecte à outra. Entre nós, seres humanos, nós podemos usar como conectores as nossas mãos, em um aperto de mão, quando nós estamos nos ligando a uma outra pessoa. Podemos usar os nossos braços quando nós nos conectamos, ou seja, nós ligamos a outra pessoa através de um abraço. Então, as conexões, elas fazem parte do nosso dia a dia. E no nosso trabalho, nós pretendemos construir, junto com vocês, uma ligação também entre esse tema, que é a conexão, e o nosso mestre Jesus. Essa é a nossa proposta de trabalho. Alguns de vocês me conhecem, outros não. E, quando eu sou convidada para falar com os jovens, eu gosto de construir um trabalho. Eu não gosto de chegar e entregar pronto. Então, o nosso trabalho ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai se basear em 3 perguntas que vão ser colocadas, vão ser jogadas. Vocês vão ter a oportunidade de se colocar a opinião de vocês, o pensamento de vocês. E eu vou fazendo a mediação. Qual é a parte boa dessa metodologia de trabalho? A primeira delas é que vocês podem participar. A segunda delas é que, quando chegar na terceira pergunta, vocês já sabem que o trabalho está quase chegando ao fim. Como eu sei que a palestra é a parte que vocês mais adoram, vocês podem ficar tranquilos, porque, quando chegar na terceira pergunta, já podem respirar aliviados, porque é um indicativo de que o trabalho está se encaminhando para o final. Todos entenderam como é que nós vamos trabalhar? Sim? Então, nós vamos lançar... não sei cadê a Fernanda, eu não estou enxergando absolutamente nada daqui de cima. Eu quero saber se os microfones já estão disponíveis para o pessoal. Sim? Oi. Ah, então, são os meninos. Então, ok. Então, vamos começar efetivamente o nosso trabalho. Tá aí a primeira pergunta. Quando tem início nossa conexão com Jesus? É assim que nós vamos começar o nosso trabalho. E aí, pessoal? Quem se habilita? Ó, já apareceu alguém lá. Ó. Ei, som. Fala aí, meu velho. Eu acho que começa a conexão com Jesus quando a gente pensa nele, quando a gente tem amor por ele, quando a gente segue ele de uma maneira que ele entenda. A gente pode seguir Jesus de várias formas. Aí eu acho que a maneira mais necessária de seguir Jesus é tu pensar nele, tu amar ele, tu deixar ele dentro do teu coração. É isso que eu acho. Como é o teu nome? Leonardo. Leonardo, tu vem de onde? Partenon. Da UD Partenon. Ok. Então, para o Leonardo, a nossa conexão com Jesus se inicia a partir do momento em que nós pensamos nele. É isso, em que nós nos vinculamos a ele através do nosso pensamento. Quem mais? Todos acham que é nesse momento que começa a nossa conexão com Jesus? Espera, tem outra resposta aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que a nossa conexão com Jesus, ela começa a partir de quando a gente faz a prece. Ai, meu Deus. Calma. Respira.
Que daí eu acho que é uma forma de, né, de nós conectar com ele. Como é o teu nome? Yaritza. Yaritza. Yaritza, eu já participei contigo de alguma coisa. De onde tu é mesmo, que eu não lembro. Da Caravaneiros, né? Ok. Temos mais uma aqui. Para Yaritza, a nossa conexão se inicia através da prece. A outra forma é fazermos o bem todos os dias. Não enxergo. Opa. Quem é que está falando? Levanta, querido, que eu não enxergo. Tá. A outra forma é fazermos o bem a cada dia, ajudando as pessoas. Ok, como é teu nome? Renan, Da onde, Renan? de Porto Alegre. De Porto Alegre. Daqui mesmo. Ok. Valeu quem acendeu a luz, não sei quem foi, mas muito obrigada. Então, para o Renan, nós nos... Ai, melhor ainda. Para o Renan, nós nos conectamos com Jesus a partir das nossas ações, é isso? Das nossas atitudes? Temos mais uma resposta aqui. Mais uma, vamos lá. Eu concordo com o Renan. E Eu quem? Eu, Lourenço, que eu Aqui. sou da UD Navegantes. Ok. Eu concordo com o Renan, mas eu acho que principalmente tendo fé. Não importa a religião, eu acho que a gente tendo fé, a gente já está tendo uma conexão com ele. Então, para o Renan da UD Navegantes, a nossa conexão com Jesus independe de crença e ela se inicia a partir do momento em que nós temos fé. Quem Outra mais? aqui. Ok. Pedro Luiz Moraes Peralta, da Restinga, GPJ de Tristeza. Ok, Pedro. Eu acredito que a conexão com Jesus ela iniciou desde o momento que começamos a estar presente aqui na Terra, tendo em vista que, partindo do pressuposto que Jesus é o espírito de maior evolução aqui nesse planeta, quando iniciamos nossa vida nesse planeta, a gente já está conectado com ele. Entretanto, alguns mais e alguns menos. Sendo que muitos pensam, e é isso, né, que a gente precisa se basear nele, porque ele é o espírito mais evoluído desse planeta. Então, acredito que seja mais ou menos por aí. Ok. Eu já esqueci, teu Lu, eu ou Pedro? Eu sou o Pedro. O Pedro. Para o Pedro, então, a nossa conexão é muito anterior ao que os outros jovens colocaram. Para ele, a nossa conexão tem início a partir do momento em que somos habitantes da Terra. Mais alguém? Aqui. Ok. Para mim, a conexão assim, começa quando a gente começa a praticar, assim, a gente notar assim, o que está acontecendo com o outro, a gente começa a ajudar a entender. Que eu noto que o Jesus, ele assim, tinha um olhar assim, bem observador, assim, bem carinhoso sobre as pessoas. Assim. Então, ele queria pegar... Desculpa, é que eu sou gaga mesmo, tá? Não, vai tranquila. Aí... Se tu não falasse... Tá. Então, assim, eu digo assim, que na forma do diálogo, de tu praticando, de tu tendo uma observação mais assim, bondosa, analisando o que a gente pode melhorar, resolvendo, acho que já está sendo uma forma de conexão com o que a gente aprendeu. E assim que eu olho assim, o mundo, assim, não vai olhar. Como é o teu nome? Laura, o de Partenon. Laura da UD Partenon. Então, para a Laura da UD Partenon, a nossa conexão com Jesus ela se inicia a partir do momento em que nós adotamos um comportamento que nós chamamos de empático, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de identificar a dificuldade ou a necessidade desse outro e de conseguir ir em direção a ele. Mais alguém? Mais aqui, ó. Ok. Eu creio que a partir do momento que passamos a ter consciência do que é certo, do que é errado, e passamos a fazer o certo em vez de fazer o errado, creio que nesse momento a gente já está encaminhando a nossa conexão com Jesus. Creio que pode se iniciar por aí. Uma questão de conduta. Isso. Como é o teu nome? Otávio, Da o de onde? Partenon. Ó, é só o de Partenon que veio. Partenon em peso. A tristeza também. Vamos lá atrás. Para mim, a real conexão com Jesus começa quando a gente realmente acredita nele e tem consciência de que ele existe e acredita nele de coração. Realmente tem a fé. Como é teu nome? Vinícius. De onde? 10ª região, Capão da Canoa.
Quebrou a hegemonia da Ultipartenon. E aí, pessoal, tem mais uma, e aí a gente vai fechar essa pergunta, certo? Pode falar. Eu acho que a gente aprende com a infância também, com os ensinamentos dos nossos pais, porque não é só acreditando, não é crendo, não é tendo esperança da fé, mas também é o que a gente aprendeu com os nossos antepassados, que é passado pela instituição. Tipo, nossos pais nos ensinaram a crer em Jesus e a dar os valores que o Jesus nos ensinou. Também tem a ver com isso. E a gente passa a ficar com os ensinamentos dentro de nós mesmos. Uma questão de educação e cultura, talvez? É isso? Como é o teu nome? Marina do Allan Kardec. Marina do Allan Kardec, da onde centro? 10ª região. Do litoral, legal. Então tá, pessoal. Todas as contribuições são válidas, sem dúvida alguma, mas eu vou ser obrigada a contar uma coisinha para vocês, que talvez vocês não tenham se dado conta, de que a nossa conexão com Jesus, ela é anterior às nossas preces, ela é anterior e ela independe das nossas crenças, e ela teve início, conforme nos falou o Pedro, da UD Tristeza, que é a UD de onde eu venho com muito orgulho. A nossa conexão com Jesus, ela se inicia a partir do momento em que nós fomos chamados a habitar o planeta Terra. Então, essa conexão, ela data de muito, 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 muito lá para trás. E por que a nossa conexão com Jesus tem o seu início no momento em que nós passamos a habitar o planeta Terra? Por uma razão muito simples. Porque aquele processo que foi descrito de forma bastante breve, é verdade, mas que pode nos dar uma noção do que foi a formação e o surgimento da Terra, e que foi demonstrado ali através do Sky Laser, evidencia a presença desse Espírito, Jesus, junto ao que seria ainda a Terra. Nessa obra, A Caminho da Luz, que é a obra que nos inspirou para a construção desse trabalho, que é de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, Emmanuel vai nos dizer que, a partir do momento em que foi deslocada uma porção de matéria da nebulosa solar, essa porção de matéria, que era disforme, ou seja, ela não tinha forma, era uma porção incandescente, ou seja, algo muito quente, ela foi confiada aos cuidados desse Espírito que nós designamos por Jesus. E, a partir dali, esse Espírito comandou e comanda ainda todos os processos que dizem respeito à constituição e ao desenvolvimento do nosso planeta, assim como de todos os seus habitantes. Então, Jesus estava presente nos movimentos de resfriamento dessa massa incandescente. Jesus estava presente nos momentos em que a crosta se solidificou, permitindo que, por consequência, surgissem as primeiras águas, os primeiros lagos, os primeiros mares. Jesus estava no comando quando os primórdios da vida foram trazidos para o nosso planeta. Jesus estava nos dirigindo desde as mais remotas eras do pensamento humano e se fez presente em todos os momentos, encaminhando os seus intermediários para que nós tivéssemos condições de nos desenvolver, para que tivéssemos condições de nos aprimorar e, mais adiante, estivéssemos aptos para recebê-lo em pessoa entre nós. E isso aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. Então, a nossa conexão com esse Espírito, Jesus, ela tem início a partir do momento em que somos habitantes deste planeta.
E essa percepção ou essa consciência, ela é trazida até nós para que nós próprios tenhamos condições de repensar a nossa relação com esse Espírito, que nos conhece, que nos acompanha e que, muitas vezes, sem que nós nos demos conta, orienta e direciona os nossos caminhos. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele permitiu. Não só a nossa estada hoje, mas toda a civilização, todo o nível de civilização que a Terra atingiu, só foi possível devido à interferência e o acompanhamento incansável desse Espírito que nos ama. Nós podemos passar para a segunda pergunta? Sim? Então, agora vem uma outra questão que o Pedro já antecipou, que eu fiz assim para ele um pouquinho, não sei se ele entendeu ou não, mas se ele não entendeu, agora ele vai entender. Então, a nossa segunda pergunta: qual a qualidade de nossa conexão com Jesus? E aí? Alguém? Boa tarde, meu nome é Franciele, sou da 10ª região. Ok. Eu acho que a qualidade da nossa conexão, daí entra o que muitos dos jovens falaram com a questão da conduta, né? Eu acho que quanto melhor a nossa conduta, as preces que a gente faz, a nossa prática no bem, melhora essa qualidade. Ok. Uma questão de conduta. Mas, bom, ok, vamos lá. Quem mais, pessoal? Lá atrás tem alguém aqui. Vamos lá. Mateus, da UD Passo da Areia. Ok. Eu acho que depende muito da nossa frequência, do nosso pensamento. Uhum. E também dos espíritos que estão acompanhando a gente, que é consequência da nossa frequência. Então, uma consequência, não posso ficar aqui, da nossa frequência vibratória, isso que tu quer dizer? Porque, bom, vamos lá ouvir. Meu nome é Guilherme, sou da 10ª região. Cadê o Guilherme? Lá. Ok. Eu acho que, como diz a música lá, né? Mestre Jesus, neste momento, eleva o meu pensamento. Uhum. Eu acho que a nossa qualidade ela é definida através de escolhas muito pequenas e de ações muito pequenas. A gente, às vezes, pensa num mês, pensa num ano, pensa em atitudes de vida, e a gente deixa passar atitudes cotidianas. Eu acho que uma qualidade de conexão com Jesus. Isso! É uma questão de cada coisa, sabe? Ser afável, ser doce um com o outro no trato, ser gentil, aquela velha frase, né? Gentileza gera gentileza. Acho que são pequenas atitudes que vão nos levar e dar uma melhor qualidade a essa conexão, né? Eu gosto de uma frase bastante que ela diz assim, que pessoas comuns em lugares qualquer transformam o mundo, fazendo coisas pequenas. Ok. Uric, da UD Tristeza. Cadê tu? Eu acho então? que... Já te vi, amado, já te vi. Eu acho que também não varia só dessa parte de nós. Eu acho que a nossa conexão ela varia também das situações em que a gente vive. Porque muitas vezes a gente está num ambiente estressado e a nossa conexão ela meio que baixa. Porque tipo, a gente começa a prestar atenção em outras coisas, em outros problemas. Eu acho que varia disso. E também tem uma observação a fazer. A conexão de todas as pessoas que estão aqui é uma ótima conexão. Porque senão muitas pessoas não estarão aqui agora. Obrigado. Não sei, talvez seja isso, mas eu acho que também com questão de religião. Também, porque, tipo, que nem nós estamos no encontro, onde o objetivo é se conectar muito mais com Jesus, né? Mas, por exemplo, tem... exatamente, vai da religião, acho eu também, que muitos não são... Ai, como é que eu vou explicar? Tipo, tem gente que é ateu, é isso, e vai da religião também da pessoa. Não sei se é mais ou menos isso, mas eu acho que é a minha opinião. Como é o teu nome?
Bruna. Da onde? 12ª região. Oh, Bruna, ok. Então, para a Bruna, tu acha que é uma questão de crença, é isso? Ok. Já tem outro Oi, lá? eu sou a Oi. Andressa, de Cachoeirinha, 12ª região aqui. Ok. Assim, eu acho que, independente da religião ou da crença, a partir do ponto que tu já está conectado com Jesus desde a congenitude, desde quando tu nasce, quando tu é encarnado, todo mundo tem uma pequena conexão que seja com Jesus, porque eu acho que se tu solicitar, ele vai te ajudar. E aí pode ser ateu, enfim, sou super adepta assim, a todas as religiões, super respeito, adoro, enfim. Mas essa é a que eu mais me identifico. Só que, então, aí parte de ti querer procurar ou não a tua conexão, e dependendo da sintonia que tu ligar com ele também, sabe? É uma questão, eu acho que de opinião, de questão própria, assim, vai muito de ti, tua conexão se elevar ou não, independente da religião ou crença. Obrigada. Okay. João, da 12ª região. Olha só, Hã? Só um pouquinho, João, cadê tu? Tô aqui. Aonde? Eu? Lá, tá. Ah. Tá, eu acho que depende da evolução moral de cada um. É o que eu acho. Simples. Ok. E aí? Quem mais? Ali? Oi, eu sou a Lua, da UD Partenon. Bom, eu estava lendo ali a questão, eu li, reli, e eu pensei assim, qual a qualidade da nossa conexão? Como da primeira questão respondida, a nossa conexão é logo quando tivemos a oportunidade de estar aqui na Terra. Isso. Então, a nossa qualidade... qual a nossa qualidade? A qualidade é podermos evoluir, estar aqui para evoluir, aprender com nossos erros, aprender, para poder evoluir, para poder... Como é que eu posso explicar? Expandir mais a nossa sabedoria, sabe? Eu acho que essa é a qualidade maior. Ok. Lá atrás, lá tem alguém sinalizando. João Pedro, da UD Tristeza. Eu acho que Jesus sendo um exemplo a ser seguido, quando a gente tenta seguir os ensinamentos dele, a gente acaba tendo uma qualidade melhor de conexão, né? Jesus é um exemplo, e quando nós seguimos os ensinamentos dele, a gente acaba tendo uma ligação mais forte. Ok. Mais alguém? Aqui na frente. Oi, Andressa, da UD Tristeza. Oi. Oi. Eu acho que é como uma qualidade que nos faz sentir melhor. Porque nós fazemos boas ações, amor ao próximo. Nós vamos fazer uma boa ação para uma outra pessoa, e essa outra pessoa vai acabar fazendo uma boa ação para outra pessoa. E assim vai, é como um ciclo. Se não vou dizer... Calma. Respira. A conexão. Eu acho que é isso. Nos fazer sentir melhor. Contagia, isso que você está querendo dizer. Contagia, se dissemina, vai sendo passado adiante. Lá atrás, é isso? Ali. Eu acho que depende muito da nossa fé, o quanto que a gente crê nele. Porque se a gente tem uma fé imensa nele, a gente vai ter muita conexão. Okay. Talvez coisas boas virão pra gente também. Virão mais do que para quem não crê nele. É o que Pode ser. Tu já tinha falado, né? Não. Não foi tu? Então, como é o teu nome? Débora. Da onde tu é? 12ª região. 12ª, ok. Lá atrás? Eu acho que, talvez nem todos pensem como eu, mas eu acho que vai, não do que a pessoa está passando, mas porque tem pessoas que passam por momentos difíceis, mas que não deixam de acreditar em Deus. Então, eu acho que é a intensidade da fé dela. Ok. Quem falou? Nome? Mariana. Da onde? Está lá no norte. Litoral Norte, ok. Pessoal, olha só vou abrir um parentezinho, porque essa questão ela é bastante importante e, na verdade, ela é uma questão intimista.
quando é colocada a pergunta qual a qualidade de nossa conexão com Jesus, eu estou jogando essa pergunta para cada um de vocês, para que cada um de vocês pare e pense qual a qualidade da minha conexão com Jesus. Quando a gente fala em qualidade, nós estamos nos reportando a uma adjetivação. A qualidade em si ela é neutra. Nós podemos ter qualidades positivas e qualidades negativas. Por exemplo, uma pessoa disciplinada possui a qualidade positiva da disciplina. Uma pessoa que é preguiçosa possui uma qualidade negativa, que é a preguiça. Então, quando nós lançamos esse questionamento, nós gostaríamos que vocês pensassem em que tipo de conexão nós temos com Jesus. Qual é a qualidade dessa conexão? Nós nos conectamos com Ele de forma positiva, que permita que nós possamos nos desenvolver, nos aperfeiçoar e nos tornarmos criaturas melhores, seguindo o seu exemplo, que é a fala de vocês. Ou nós nos conectamos com Ele através de uma relação negativa. Ou seja, nós sabemos que Ele existe ou existiu. Cada um sabe qual é a sua relação com a crença na existência dessa criatura. Nós temos com Ele uma relação negativa, de sabemos que Ele existiu, mas isso não faz diferença nenhuma nas nossas vidas? Essa era a nossa pergunta. Porque qual é a grande questão, pessoal? Não interessa a crença que nós temos, se nós acreditamos em Jesus ou não, se nós somos adeptos da doutrina espírita ou de qualquer outra filosofia ou de qualquer outra religião, não importa. Nós estamos ligados a esse Espírito, de forma inconsciente e independente da nossa vontade. Por quê? Porque Ele nos governa, no sentido de que é Ele que comanda o planeta onde nós estamos encarnados e ao qual nós estamos vinculados. Então, nós estamos todos ligados a Ele. Queiramos ou não, gostemos ou não, saibamos ou não. A grande questão dessa segunda pergunta é de que forma nós estamos administrando essa conexão. Ela é um caminho de uma via só, ou ela pode se tornar um caminho de duas vias? Nós permitimos que Jesus nos acesse, que Ele consiga chegar até nós? Em contrapartida, nós conseguimos ir em direção a Ele? Essa era a reflexão que nós gostaríamos que vocês fizessem. Qual é a nossa conexão com Ele? É evidente que todas as vezes em que nós tentamos seguir-lhes os passos, nós estamos fortalecendo essa conexão, para usar a expressão que o Ulrich usou de enfraquecimento. Ela se enfraquece todas as vezes que nós agimos no mal, todas as vezes que nós nos negamos a crescer, todas as vezes que nós nos negamos a enxergar que do nosso lado existe um semelhante, que, como o nome já diz, é nosso semelhante, e que passa fome, e que passa frio, e que não tem carinho, e que não tem atenção, que não tem muitas vezes nem onde morar. E, em contrapartida, ela se fortalece à medida em que nós oramos. Sim, nós estamos fortalecendo essa conexão. Ela se qualifica no sentido positivo quando nós procuramos alinhar a nossa conduta ao que Jesus nos ensinou, aos ensinamentos que Ele nos trouxe, a nossa postura diante da vida e diante daqueles com os quais nós convivemos. Nesses momentos, a qualidade da nossa conexão com Jesus, ela melhora. Mas nós não podemos esquecer de levar em conta que nós somos ainda espíritos imperfeitos. Alguns falaram a respeito da sintonia, e tem tudo a ver a sintonia.
Só que quando nós falamos em sintonia de espíritos da terceira ordem, que é o nosso caso, espíritos imperfeitos, a nossa sintonia ela não é uma linha reta. A nossa sintonia ela faz esse desenho aqui, faz uma minhoca, com altos e baixos. Então, quando nós desanimamos, quando nós achamos que as coisas não estão indo bem como nós gostaríamos, a gente desce a lomba. E aí vem alguém e dá um abraço na gente e nos diz algumas palavras de incentivo para tentar empurrar para subir a lomba de volta. Só que essa é a constante nas nossas vidas. Nós passamos o dia inteiro descendo lomba e subindo lomba. Algumas vezes mais descendo do que subindo. Mas essa é a nossa realidade. Então, quando nós falamos em qualidade de conexão com Jesus, de forma alguma nós estamos exortando vocês a uma conexão ininterrupta e com uma qualidade constante, padrão, porque isso não vai acontecer, porque nós ainda não temos condições para isso. Mas nós gostaríamos que fosse pensado a respeito do que nós estamos fazendo para permitir que essa conexão seja a melhor possível. Então, a palavra-chave para responder essa pergunta é a palavra escolha. O que nós estamos escolhendo fazer no nosso dia a dia? Nós somos todos dotados de livre-arbítrio. Esse é um atributo da nossa alma, que Deus nos conferiu, para que nós possamos construir nós próprios o nosso caminho. A partir do momento em que nós começamos a colocar essa pergunta na nossa vida, no nosso dia a dia, o que Jesus faria? Nós não precisamos nem fazer o que ele faria, porque é óbvio que nós não vamos conseguir. Mas a partir do momento em que nós começarmos a nos preocupar com isso, a pelo menos pensar a respeito, o que Jesus faria com aquele irmão que eu tenho vontade de estrangular? O que Jesus faria com aquele vizinho que eu tenho vontade de mandar longe, porque fica ouvindo música até tarde, de noite, não me deixa dormir, não me deixa estudar? E por aí vai. A partir do momento em que nós inserimos essa pergunta no nosso dia a dia, nós estamos qualificando de forma positiva a nossa conexão com Jesus. Estamos nos permitindo fruir dos benefícios que essa ligação tem para nos oferecer. Porque Jesus está sempre ligado em nós. E está sempre pronto a captar em nós o menor indício em direção ao bem. Então, quando nós nos dispomos a adequar o nosso caminhar, a adequar as nossas escolhas ao que Ele nos ensinou, nós estamos não apenas fortalecendo, mas também qualificando de forma positiva essa conexão que já existe ao natural. Podemos passar para outra pergunta? Ou vocês querem, depois dessa, fazer alguma colocação? Ficou claro? Então, vamos lá para a terceira. Por que é necessário otimizar a nossa conexão com Jesus? O que é otimizar, Patrícia? Tornar ótima. Se é que vocês acham que é necessário, porque, de repente, vocês acham que não precisa melhorar. Seria ter mais otimismo assim na vida, no dia a dia, assim aceitando o erro, aprendendo a não fazer de novo, seria isso? Isso, sem dúvida alguma, nos traria inúmeros benefícios. Mas a pergunta é, por que fazer isso? Por que tornar melhor a nossa conexão com Jesus? Patrícia. Oi?
Eu acredito que o motivo para otimizar seria o principal objetivo da gente estar reencarnando, né? Para poder evoluir o nosso espírito, poder alcançar a evolução, melhorar o nosso estado de espírito. Como é o teu nome? Amanda, da de Partenon. Amanda, da de Partenon. Ok. Aqui. Tu, né? Francine, da de Tristeza. Sério? Bom, eu acredito que otimizar seria melhorar cada vez mais a nossa conexão com Jesus para a nossa própria evolução. Porque um dia, todos nós, eu garanto, que a gente quer chegar à perfeição. Então, para chegar à perfeição, com certeza, nós temos que cada dia melhorar mais a nossa conexão com Jesus. Que todos os nossos atos, ele deve ser os melhores. E atitude e pensamento também, porque acredito que muita coisa a gente move só no pensar. Então, onde a gente começar a organizar o modo de pensar, a gente vai saber como praticar e vai melhorar cada dia mais e chegar um dia à perfeição. Ok. Quem mais? Lá atrás. Meu nome é Tainá, da de Tristeza. E eu acho que é necessário otimizar a conexão com Jesus para alcançar a evolução moral e espiritual, porque a gente não pode se acostumar com uma comodidade de vibrar numa frequência só, no caso, dando chance para que coisas ruins se aproximem ou dominem nosso pensamento. Então, é necessário otimizar para alcançar a evolução e uma melhora de vida. João Pedro, da de Tristeza. E também eu acho que a gente fica muito propenso a... Eu acho que a gente fica muito propenso a receber vibrações negativas quando a gente não tem uma boa conexão com Jesus. Tipo, talvez a gente seja normal, assim, confortável, digamos, só que a gente vai estar sempre exposto ao mal no momento que a gente no momento que a nossa primeira via não for de Jesus. Eu acho que é isso. Como tu mesma disse, a gente sempre deve se perguntar o que Jesus faria. Eu acho que assim nós estaremos repetindo os atos que ele cometeu e estaremos cada vez mais próximos dele, da evolução dele. E assim a gente vai concluir a nossa missão aqui, que é a evolução. Como é o teu nome? Luísa. Da onde? Partenon. Partenon. Ok. Lá atrás. Pedro, da de Tristeza. A turma do fundão. Vamos lá, Pedro. Como alguns colegas já disseram, acredito que a evolução... Que a evolução não. Eu estou mal da visão. Que a otimização da qualidade... Como é que é a pergunta? Acredito que otimizar a conexão com Jesus é imprescindível para que possamos alcançar a nossa evolução, como alguns já falaram. Pois Jesus sendo um exemplo de espírito, estudando, porque para otimizar a conexão com ele, há várias maneiras. Uma delas, eu diria, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a vida dele, seus atos, etc. E estudando isso, facilitará com que consigamos despertar a consciência para o bem e aí também, como consequência, a gente consiga fazer com que a lei do amor, que é a lei maior, proferida por ele mesmo, seja feita, porque o amor é o que move tudo, né? E é o amor que nos ajuda a evoluir. E é isso aí. Obrigado. A fala é tua ou é da Bel? Não, ela estava dando a pergunta, eu tenho tomado a visão, desculpa. Ah, tá bom. Ok, Pedro. Mais alguém? Lá.
Ô, Mala. 12ª região, Viamão. Meu nome é Vitória. Eu acho que quando a gente consegue, pelo menos, se espelhar, que nem a gente estava falando, em Jesus, que seria o nosso maior exemplo de amor, de humildade, de caridade, de todas as melhores virtudes que é necessário ter para evoluir, quando a gente consegue achar o caminho para ele, a gente consegue se conectar com ele, né? Então, eu acho que seria assim, como ele é um espírito muito evoluído e como ele é o nosso maior exemplo, seria isso. Ok, Vitória. Pessoal, assim, a resposta que eu estou esperando não apareceu ainda. Vamos ver se sai nela ali. Vamos lá. Ai, que responsabilidade, não quero mais falar agora. Não, tô brincando. Eu acho que é necessário otimizar essa conexão também para a gente se aproximar mais dele e mais dessa verdadeira felicidade que ele nos propõe com essa evolução. E para a gente até sofrer menos, né? Que a gente está no mundo de provas e expiações, né? De esses altos e baixos que tu disse, né? Então, quanto melhor a gente otimizar essa conexão, menos altos e baixos a gente vai ter, menos a gente vai sofrer. E eu acho que com isso também a gente vai poder ajudar aqueles que a gente ama, né? Porque quanto melhor a gente for, mais compreensivo, mais paciencioso, e melhor a gente pode auxiliar os outros com essa otimização, essa conexão. Como é o teu nome? Franciele, Litoral Norte. Franciele, Litoral Norte. Ok, pessoal, não saiu ainda. Isso que vocês estão falando não está errado de forma alguma, está tudo certo, vocês estão sendo bastante felizes nas colocações de vocês. Só que tem um detalhezinho que é muito importante, do porquê é necessário, mais do que nunca, que nós nos conectemos a Jesus de uma forma bastante adequada. Lá. Bom, eu acho que a gente precisa disso para poder evoluir. Uhum. Então, uma conexão com Jesus nos ajuda a evoluir cada vez mais e nos aproximar de Deus. Ok. Como é o teu nome? Gabriel. Da onde? De Alvorada. Gabriel de Alvorada, ok? A gente tem uma lei fixa e verdadeira que todo mundo aqui deve acreditar, né? Que é nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar. A gente está numa fase de transição planetária, a gente busca a regeneração. Então, se a gente não puder se espelhar em Jesus e seguir Jesus, se conectar com Jesus, que é o nosso maior modelo e guia, com quem que a gente vai se conectar, né? Com certeza. Tu já tinha falado antes, né? Tu quer falar, Suelen? Olha só, como é teu nome? Pedro, né? Desculpa. O nome dele que falou por último. Guilherme, desculpa. O Guilherme deu uma palhinha ali. Quem mais se aventura? Que nós precisamos evoluir, pessoal, isso é indiscutível. É uma lei da vida, como tu bem colocaste. Que nós estamos nesse planeta para nos aperfeiçoarmos e para caminharmos rumo à perfeição para a qual nós fomos criados é indiscutível. Que à medida em que nós formos conseguindo realizar essa caminhada, nós vamos cometendo mais acertos e menos erros, e por conta disso vamos sofrer menos. Isso também é inquestionável. Mas por que é preciso nós melhorarmos ao máximo a nossa conexão com Jesus? Ai, meu Deus, vai, fala. Fala, aqui, acho que chegou aqui. Chegou aí para ti o microfone, que ele levantou a mão primeiro. Não? Então fala. Eu acho que a gente está errando tanto assim, sabe? Em todas essas encarnações, ou aprendendo, e nós estamos passando por tantas encarnações, errando e aprendendo, a gente tem que acertar pelo menos nessas e nas próximas que virão. Então a gente vai acertar escolhendo, fazendo boas escolhas, seguindo os caminhos certos, para então otimizar a nossa conexão com Jesus, que é a nossa evolução, para como é que eu posso dizer? Contribuir com o mundo regenerativo. Contribuir com o quê? Com o mundo regenerativo. Ah, ok. Como é teu nome? Vinícius. Tu já fez oficina comigo, né? Acho que sim. Da onde tu é? Da Navegantes. Rude Navegantes. Ok.
Mas tá, mas não tá ainda, não estou feliz. Vamos lá. Ainda não saiu assim, ó, redondinho, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Pedro, de tristeza. Pedro, vai, Pedro. Vou me basear nas respostas e nas dicas que tu está dando. Ok, já dei várias. Acredito que a otimização da conexão com Jesus, ela é importante, pois como estamos num mundo que está quase virando um mundo de regeneração, nós precisamos fazer isso com que a gente não se afaste deste planeta. Porque, como todo mundo já sabe, nós somos ligados vibratoriamente. E aí, se nós não mantermos essa... Porque agora já deu o que tinha que dar. Agora não podemos mais errar tanto quanto estamos errando. Precisamos melhorar a qualidade da nossa vibração. E se não conseguirmos aumentar essa vibração do que ela já está, a gente vai se afastar desse planeta. E como Jesus é o nosso mediador, então acredito que precisamos aumentar essa vibração para que continuemos aqui e consigamos usufruir de um planeta de regeneração. Ok, lá, a última. Nasceu a criança. Era isso daí que eu ia falar, né? A gente estava no mundo primitivo, tá passando por essa troca de mundos aí. É agora ou nunca. É a última chance, né? Não, é exatamente isso. Vai ou racha, né? Não tem mais o que fazer, né? É o mundo de regeneração, a nossa última chance que a gente está tendo, digamos assim. Era o que eu tinha para falar. Como é o teu nome? Paula. Da onde? De Alvorada. Alvorada, ok. Pessoal, já está quase acabando. Vou pedir para vocês só mais um pouquinho de paciência. Olha só. O motivo pelo qual nós precisamos, desesperadamente não é o termo mais adequado, mas pelo qual nós precisamos muito, demais, melhorar a nossa conexão com Jesus, é o fato de que não há mais tempo. Como disse o Pedro e como disse a Paula, deu, acabou. Jesus vem investindo, quer dizer, não é bem assim, né? Jesus vem investindo em nós há mais de 2000 anos, encaminhando os seus missionários no sentido de fazer com que nós consigamos compreender o verdadeiro sentido da vida. Ele vem nos alertando através de emissários, através de acontecimentos, quanto à necessidade de nós aprendermos a nos amar, a nos respeitar e de nós realizarmos a tão chamada evolução, que é o objetivo para o qual nós somos criados. Por mais de 2000 anos, ele tem nos chamado, ele tem nos cutucado, para usar um termo atual, e que guarda relação íntima com a realidade de vocês. E nós estamos sempre assim, tipo, tá, e aí? Só que agora não existe mais tempo para viajar. O mundo de regeneração, graças a Deus, pessoal, está batendo na nossa porta. Nós, mais vocês do que eu e a minha geração, estamos sendo chamados a construir esse mundo de regeneração, que é um mundo que vai ser calcado no respeito, na tolerância e no amor, em medidas que até então nós não conhecemos. Então, como falou o Pedro, Jesus é o mediador, não apenas o mediador desse processo, mas o comandante desse processo. E para aqueles de nós que queremos, que almejamos permanecer ainda vinculados a esse mundo, não existe outra alternativa a não ser seguir os seus passos. Aqueles de nós que formos identificados com o mal, que nos comprazemos com a crueldade, com a injustiça, com o ócio, nós vamos ser retirados desse mundo. E seremos realocados em um mundo bastante semelhante à nossa Terra, de alguns séculos atrás. Então, a pergunta que nós precisamos nos fazer é o que nós queremos para o nosso futuro. Nós temos a escolha, a opção
de escolher, ela está nas nossas mãos. Porque o futuro, que não é um futuro tão distante, aponta para essa realidade. A humanidade terrena rumando, se dirigindo em direção a Jesus. Não apenas da boca para fora, mas principalmente através da convicção íntima, através da postura, através do comportamento. Então, esse é o real motivo da necessidade urgente que nós temos de nos conectarmos e da melhor maneira possível com o nosso Mestre Jesus. E aí nós precisamos falar, para nos encaminhar para o encerramento, falar um pouquinho a respeito da missão do Espiritismo. Porque essa é a religião, ou a doutrina, a filosofia, como vocês quiserem, a crença que nós abraçamos, a crença espírita. E nós vemos que Jesus, ao longo desse acompanhamento cuidadoso que ele teve para com o nosso planeta e para conosco, nós já dissemos isso. Ele enviou várias vezes os seus mensageiros com o objetivo de nos despertar, de fazer com que nós saíssemos de dentro de nós mesmos, de permitir que nós tivéssemos condições de abandonar o primarismo em que nós nos encontramos, nos comprazendo com a materialidade, com as sensações, com os gozos que o mundo material nos oferece. E por várias vezes ele nos chamou, e por várias vezes nós não escutamos. É a parábola do festim de núpcias. E eis então que, de acordo com o seu planejamento, que de acordo com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o imenso amor que ele nutre por nós, e dando cumprimento à sua promessa, ele nos encaminhou ou permitiu que a Terra recebesse a terceira revelação divina na qualidade da doutrina espírita, ou do espiritismo, que vem permitir que nós consigamos enxergar todas essas realidades. Que nós somos, sim, filho de Deus, um Pai amoroso e bom, sim, mas que nós somos também tutelados e dirigidos por esse espírito de escola que nós chamamos Jesus, que tem orientado, que tem colocado as diretrizes para o desenvolvimento do nosso planeta e dos seus habitantes desde a sua formação, há bilhões de anos lá atrás. Que, não satisfeito com a criação desse mundo que ele criou, que indiscutivelmente é um mundo maravilhoso, em que tudo funciona em perfeita harmonia, não satisfeito com o fato de ter criado o nosso mundo com todas as condições de vida e de desenvolvimento que nós precisávamos, ele ainda se dedicou e se dedica a acompanhar todos os nossos passos de forma individual e os nossos passos enquanto coletividades, orientando e direcionando as nossas instituições e o nosso pensamento para que nós tenhamos condições de caminhar de forma segura em direção a Ele próprio. Quem nos permite esse entendimento é a doutrina espírita. E mais do que isso, a doutrina espírita vem nos dizer que é esse mesmo espírito, esse mesmo ser extremamente evoluído que nós devemos tomar como modelo e guia. Porque se hoje nós fizermos um exercício de olharmos para nós e olharmos para Ele, em outras épocas nós poderíamos pensar que Deus é imparcial e que teria criado seres desde todo sempre perfeitos.
e outros quais nós próprios, réis mortais, cheios de imperfeição. Mas não foi isso que ele fez. Deus é justo, e por conta da sua justiça, todos os seus filhos são criados de forma idêntica. Ou seja, todos são criados simples e ignorantes, com o objetivo de se transformarem e de alcançarem a perfeição. O resultado desse processo, ali, ó, Jesus. Então, ele não é um ser que foi criado com privilégios. Não. Ele é um ser que ele foi criado como eu, como a Carla, como a Mari, como a Su, como o Pedro lá, que falou bastante durante a nossa atividade. E esse ser já conseguiu chegar aonde nós precisamos chegar. E a doutrina espírita que vem nos dizer que nós todos, sem exceção, temos condições de chegar onde Jesus chegou. E a doutrina espírita que vem nos mostrar qual é o caminho para que nós possamos chegar até ele. E o caminho para que nós possamos nos tornar quais Jesus é o próprio Jesus. Ou seja, seguindo os seus passos. Procurando conformar o nosso pensamento, o nosso comportamento ao que ele nos ensinou. Por isso, quando ele esteve entre nós, ele já nos disse, eu sou o caminho, o que mais que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele ainda disse isso depois. Porque nós, criaturas terrenas, pelo menos, nós precisamos nos espelhar nessa criatura, que já trilhou esse caminho, que nós estamos lutando arduamente para trilhar, e que nos prova que é possível, sim, que nós nos tornemos criaturas melhores. E no nosso contexto, é possível desde que nós nos vinculemos a ele. Vocês querem me fazer alguma pergunta? Ou alguma colocação? Vou passar para a lâmina final. Sim, não? Não vem a hora de acabar. Ok, vamos lá. Lá no início do nosso trabalho, eu falei que eu tinha preparado esse trabalho a partir daquele livro que é Caminho da Luz, de Emmanuel e do Chico Xavier. Esse é o último parágrafo do livro. É como Emmanuel fecha a obra. E ele vai nos dizer o seguinte, que a noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. A noite escura, de sombras compactas, a que Emmanuel se refere, é a este momento calamitoso que nós estamos vivendo no mundo, que é o momento que caracteriza a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O momento em que virá à tona todo tipo de coisa, em que nós veremos despontar em um canto a bondade, a compaixão, em compensação, em outro lado do planeta vai se exacerbar a guerra e a violência, e em que nós vamos nos sentir como se o chão faltasse sob os nossos pés. Essa é a noite de sombras escuras, de sombras compactas, que já se acercou de nós, do nosso mundo. Então, nesse momento, Emmanuel nos diz, não nos esqueçamos de Jesus, porque é Ele é a luz que vai servir de guia, que vai servir de norte
E é apenas através dele que nós vamos conseguir escapar dessa sombra e dessa escuridão, e que nós vamos conseguir caminhar confiantes nele, confiantes na sua misericórdia, a caminho da luz, que é o título do livro. Que luz é essa para a qual nós estamos caminhando, esperamos que todos nós? O mundo de regeneração, tão esperado, tão almejado, mas que só vai acontecer na medida em que nós dermos também a nossa contribuição. Porque se é verdade que nós precisamos de Jesus para realizar a nossa trajetória evolutiva individual, porque nós não vamos conseguir nos tornar espíritos melhores se nós não seguirmos os seus passos, os seus ensinamentos, que foram resgatados por Allan Kardec através da Constituição da Doutrina Espírita. Assim como nós precisamos de Jesus para realizar a nossa trajetória de desenvolvimento individual, ele precisa de nós. Ele também precisa de nós para que o seu plano divino possa ser levado a efeito. Porque, como nós já dissemos anteriormente, nós temos o nosso livre-arbítrio. Jesus pode mobilizar suas melhores falanges de espíritos no sentido de nos auxiliarem nessa jornada. Mas se nós não estivermos dispostos a colaborar, se nós não estivermos dispostos a nos conectarmos com ele e com a sua proposta, que é uma proposta de bem, de amor e de felicidade em prol de cada um de nós, se nós não estivermos a fim de colaborarmos, essa proposta ela não vai se concretizar. Pelo menos não para nós. Então, não sei cadê a Fernanda. Está lá. Ela já, ó, lá eu sei. Ok, pessoal? Obrigada pela atenção de vocês.